Olá, sou a professora Giancarla e vamos hoje com uma parte de redação oficial. Então, esta aula especialmente, você vai perceber que nós temos alguns pontos bem específicos da nova versão do manual de redação, que ele foi refeito, né? Ele foi reorganizado e temos aí a terceira edição, que foi publicada em 28 de dezembro de 2018. E essa outra versão trouxe algumas mudanças, algumas alterações. Uma delas, especificamente, é em relação aos tipos de expedientes. Então, por exemplo, o padrão ofício, que antes ele tinha como expedientes memorando, aviso e ofício, agora não tem mais. Então, agora, esses três documentos são apenas um. Eles vão ter o nome de ofício. Então, é uma das mudanças que nós temos aí. Então, isso você tem que perceber que não tem mais aquela distinção entre ofício, memorando, aviso, nada disso. Simplesmente agora é tudo ofício. E, claro, aí o manual trouxe algumas possibilidades de variações dos tipos de documentos. E é o que a gente tem agora aqui, ó. Nós temos alguns tipos de documentos e pode haver variações em relação a eles. Então, por exemplo, a regra é assim. Para você identificar um expediente, tem que haver, primeiro, o nome do expediente. Aí, dependendo da variação dele, você tem que colocar depois. Por exemplo, se for só um ofício circular, você vai colocar a palavra circular. Se for conjunto, coloca a palavra conjunto. Se for conjunto circular, escreve conjunto circular. Então, o nome do expediente é esse daqui, ó, ofício, ofício e ofício. Aí ele tem uma variação. Então, esse é o tipo de documento e a variação que ele possui. Aí vem ofício circular, aí, claro, a parte básica da nomenclatura, que é o número em letra maiúscula aqui, a numeração específica, o ano e daí as siglas dos órgãos e tal. Se você tiver, às vezes, um setor e for colocando isso. Mas a base é sempre assim, ter o tipo de documento marcado no início e a variação que ele possui, tá? E o manual padronizou isso daqui, colocou tudo de uma forma só. Então, hoje você não tem mais a distinção entre memorando, aviso e ofício. Agora é tudo ofício. Não tem mais aquela distinção que um é interno, o outro tem endereço, nada disso. Caiu tudo, tá? Então, não tem mais esse tipo de especificação. Outra coisa que há de diferente também é em relação aqui, ó. Quando for um documento que seja circular, né, quando o documento é circular, quer dizer que você vai encaminhar para uma ou várias pessoas, né, ou vários órgãos. Então, no rodapé de uma circular, coloca-se, então, os nomes ou a sigla dos órgãos que receberão, porque a circular ela vai passando por vários lugares. Então, para ficar bem evidente, é colocado no rodapé os nomes dos órgãos ou a sigla deles, então, para que fique específico que eles são agora os destinatários, eles que vão receber esses documentos. Então, é uma parte pontual. No manual, isso aqui é bem restrito, é bem específico, não tem muita informação sobre isso. É só assim, quando tiver uma variação, coloca do ladinho. Aí o manual te dá três possibilidades. Ou é circular, ou é conjunto circular. Só isso. Então, aqui você sabe que existe, então, agora o ofício, que não tem mais aquela divisão de três do padrão ofício, e há variações do ofício. Então, eu posso ter um ofício circular e tudo mais. Aí, marca-se isso por meio da nomenclatura do nosso documento. Muito bem. Aí, sim, vamos falar agora de um expediente que não mudou, que ainda existe, que é a exposição de motivos. Então, a exposição de motivos ainda se mantém, tá? Ainda é um documento que existe, não foi retirado, né, como memorando, aviso e ofício. Ele ainda existe, ainda é a mesma função, a mesma especificação. O que a gente tem aqui é que agora o manual, ele antes, na segunda edição, existia, por exemplo, assim, o manual, ele propunha que dois tipos de estruturas básicas quando era uma exposição de motivos. Por exemplo, havia uma estrutura, quando era só para informar, seguia-se o padrão ofício. Quando era para propor ou submeter, era um outro padrão. Agora não tem mais isso. Então, na parte destinada à exposição de motivos, não tem mais a distinção, não. Aqui você tem simplesmente uma estrutura igual para tudo. Não tem mais aquela divisão aqui. E ainda fica do mesmo jeito, é um expediente dirigido ao presidente da República ou ao vice-presidente da República, tá?
Então, são os dois que vão receber, ou seja, eles são os destinatários. Se é dirigido, quer dizer então que nossos destinatários vão ser especificamente ou o presidente da República ou o vice-presidente. Continua igual, é a mesma lógica. As finalidades, nós temos aqui, ó, nós temos as finalidades. As finalidades ainda são as mesmas. Então, a exposição de motivos tem 3 finalidades. Ou, aqui, a intenção é propor alguma medida, submeter algum projeto à consideração ou informar de algum assunto. Então, claro, como ele é específico ao presidente ou ao vice, então você vai propor alguma medida a eles, né? Submeter um projeto para quê? Aí a submissão é para que ele avalie, né, e faça as considerações necessárias, ou só dar alguma informação sobre um assunto. Então, ainda as finalidades são as mesmas, tá? O que a gente também vai ter de informação que se mantém, que é uma característica da exposição de motivos, é assim: o emissor, quem envia o documento, esse documento, sempre vai ser um ministro de Estado. Então, é assim, você vai ter um ministro de Estado que envia esse documento ao presidente ou ao vice-presidente. Para quê? Ou propor alguma medida, ou submeter algum projeto para consideração do presidente ou do vice, ou para informar apenas sobre algum assunto. E ainda é importante que você marque que pode haver a exposição de motivos interministerial. O que significa interministerial? Então, quer dizer que você pode ter aqui, ó, um mesmo documento emitido por vários ministros, tá? Então, quando ele é interministerial, quer dizer que você tem mais de um ministro que vai emitir aquele documento. Isso pode acontecer, tá? Aí, o nome é uma exposição de motivos interministerial. Ou seja, quer dizer que eu posso ter só apenas um ministro que envia e também posso ter 2 ou mais que fazem isso, tá? Então, a ideia é essa. Mesmo que haja uma exposição interministerial, a sequência numérica desse documento segue a mesma, é uma sequência só. Não vai ter várias sequências numéricas porque eu tenho vários ministros, não. É uma sequência só. Então, essa é uma característica importante da exposição de motivos. Aí, como eu falei já no início, antes nós tínhamos uma diferença em relação à estrutura. Agora não, é tudo do mesmo jeito. O que agora o manual traz é uma definição bem clara de como deve ser uma exposição quando se propõe ou se submete a algo, tá? Então, para propor e submeter, nós temos uma característica pontual e para informar outra, isso em relação ao texto, a forma como tem que vir isso. Então, aqui nós temos uma informação legal. O manual já traz isso, ó, como deve ser a introdução, né, a estrutura certinha e o que deve ter em cada uma das partes. Então, a divisão é bem clara em introdução, aqui, desenvolvimento e conclusão, tá? Então, essa é uma parte organizada. A introdução, ela vai fazer o seguinte: nós temos aqui 2 finalidades, tá? Então, essa numeração aqui, só para você se entender aqui a lógica, é assim. Se for para apontar um problema, aqui, ó, você vai apontar um problema. É um problema que existe, tá? Então, se você vai usar essa exposição de motivos para propor ou submeter alguma coisa, então você vai ter que na introdução apontar o problema. Aí, no desenvolvimento, indicar a razão, né, da solução apontada, por que aquela solução é a ideal. E na conclusão, propor a medida específica que deve ser adotada. Então, essa é a base. Quando você tem uma exposição de motivos que é para propor ou submeter, então, aí tem que ser assim: introdução, aponta o problema; desenvolvimento, indica a razão, a solução ideal, né? Justifica essa razão aqui. E na conclusão, propõe a medida. Se você tem daí um tipo de documento que é só para informar, então faz o seguinte: na introdução, só vai informar qual é o assunto, só isso, aqui. No desenvolvimento, aí são trazidos detalhes sobre esse assunto. Então, você vai detalhar alguma coisa sobre o quê? Aquele assunto. E na conclusão, faz o quê? Apenas considerações finais. E só. Então, essa é a minha base.
Na introdução, informa o assunto, desenvolvimento detalha esse assunto e na conclusão, considerações finais. Só isso. Então, aqui o manual ele trouxe apenas um formato específico, mostrou como deve ser um tipo de texto ou como deve ser outro tipo de texto, sem muita enrolação aqui, tá? E agora também tem aqui em relação à exposição de motivos, uma informação desse decreto que é de 2017, tá? Então nós temos aqui uma informação importante e tudo que vem de muito diferente, de novo, é legal que a gente entenda porque é uma alteração que está aí visível. Para essa parte do decreto, eu quero que você me acompanhe agora em tela, para perceber então o que tem de informações sobre isso, tá? Então tá assim, ó. O atendimento dos requisitos do decreto 9191 de 2017 nas exposições de motivos que proponham a edição de ato normativo. Veja que você tem uma especificidade aqui. Tem como propósito. Então, aqui você tem algumas determinações. Vamos lá. Permitir a adequada reflexão sobre o problema que se busca resolver. Então, aqui, ó, reflexão sobre o problema. Ensejar a avaliação das diversas causas do problema e dos efeitos. Então, a ideia é entender, fazer uma avaliação das causas. Se tem um problema, tem uma causa, lógico para isso, né? Então, além da causa, existem os efeitos, que podem ter a adoção da medida ou a edição do ato, em consonância com as questões que devem ser analisadas na elaboração de proposições normativas no âmbito do Poder Executivo. Então, a ideia é essa avaliação que deve ser feita. Primeiro uma reflexão, depois uma avaliação. Aí, continuando, conferir transparência aos atos propostos. Então, por isso que você tem agora esse decreto que determina isso daqui. Resumir os principais aspectos da proposta. Aqui também uma informação importante. E evitar a devolução à proposta de ato normativo para a complementação ou reformulação da proposta. Então, evitar a devolução. Então, nós temos aqui uma informação diferente quando for para propor a edição de ato normativo. Então, é uma informação diferente que a gente tem aqui no manual. Muito bem. Na próxima tela, aí você tem aqui um exemplo de uma exposição de motivos mesmo. Como que ela deve vir? Então, aqui nós temos, claro, uma parte que é burocrática em relação às margens, não é? Existe aqui uma definição bem clara. Aqui nós temos o brasão, que ele vai aparecer aqui. Agora, veja que a identificação está assim, ó. EM, exposição de motivos, que é a sigla, né, do expediente, a referência do expediente aqui. A letra N tem que estar a letra maiúscula. Aí aqui a numeração da exposição de motivos. Aí depois a gente tem aqui o ano e a sigla aí dos órgãos e tal que defendem a isso. Então, essa é a forma adequada, e tem aqui a parte de margens, não é? 5 centímetros aqui, 3 aqui. Aqui é a parte para você verificar que nós temos uma alteração na forma de identificação desses expedientes. Aí a data, que fica alinhada aqui à direita. Temos o nosso vocativo, ó. Excelentíssimo senhor presidente da República. Como ele é enviado ao presidente ou ao vice-presidente, então cuidado com o emprego do vocativo, tá? Atenção em relação a isso. Aí, de cara, já tem uma iniciação aqui, ó. Submetemos à consideração de Vossa Excelência. Tá, e por que Vossa Excelência aqui? Distinção, hein? No vocativo, você usa essa forma de se referenciar. Dentro do texto, você usa o pronome em tratamento normal, que é o Vossa Excelência. A proposta de medida provisória que tem por objetivo de efetivar as operações de financiamento destinadas a entidades hospitalares filantrópicas e sem fins lucrativos. Beleza. Aqui, você vai submeter à consideração, ou seja, você vai buscar, então, a apreciação daí do presidente da República. Perfeito. Aí, outra coisa importante, ó, parágrafo numerado aqui. Próxima, continuando, nós temos mais aqui, ó, parágrafo 2, parágrafo 3, parágrafo 4. Aí tá assim, a medida provisória tal autorizou o Fundo de Garantia, que é o FGTS, a realizar operações destinadas a isso. Perfeito. Então, ele trouxe mais uma informação aqui. No entanto, em discussões no âmbito do Conselho do FGTS, foi observada a falta de previsão legal
Então, agora ele tem uma informação aqui, vai aumentando a informação, começa a fazer esse tipo de informação aqui, para determinar quem seria o órgão para regulamentar e tudo mais. Aí, no fim, com efeito, a disposição sobre a necessidade de autorização do órgão de educação responsável para o gerente de escolas de campo, exigindo-se diagnóstico. Então, perceba que essa parte aqui é toda a parte do desenvolvimento, em que está sendo agora mostrado tudo isso, razão, o que deve ser feito, o que não foi feito, por que não foi feito. Então, aqui você tem uma parte muito mais de desenvolvimento. E, por fim, aí sim, o presente projeto de lei representa medida importante para institucionalizar instrumentos de gestão voltados para a melhoria da qualidade da educação básica das populações do campo. Aí, para encerrar, essas, excelentíssimo senhor presidente, são as razões que justificam o encaminhamento da presente proposta de ato normativo à consideração de Vossa Excelência. Então, continuando aqui, mais parágrafos que estão numerados, e aí você tem apenas até então, que é o parágrafo 5, eram todas as razões para isso. Então, aqui a gente tem a proposta de ato normativo. Aí o fecho aqui, ó, respeitosamente, claro, porque a hierarquia, né, quando for hierarquia superior, você usa respeitosamente. Aí a assinatura, nome do signatário e ministro de Estado. Então, a exposição de motivos ela é feita especificamente por um ministro de Estado ou mais ministros de Estado. Então, nesse caso aqui, tem toda uma burocracia. Claro que aqui valeria o respeitosamente sempre, porque o ministro sempre tem uma hierarquia inferior, então por isso que sempre vai caber na exposição de motivos o respeitosamente. Muito bem, voltando então aqui comigo, o que a gente vai perceber aqui? Nesse texto aqui nós tínhamos simplesmente a ideia de submeter, então aqui ó, um dos nossos objetivos era submeter algum projeto para alguma coisa, então aqui você tinha um projeto que faria isso, era submeter esse projeto. Aí sim, o que aconteceu? Na introdução foi apresentado o problema, depois toda a parte de razão, as soluções possíveis e tudo mais, e a parte aqui de propor uma medida. Então, essa é a base que nós temos agora. Então, no manual ele traz apenas essa informação quanto à forma e estrutura, então a gente vai seguir o que está apenas no manual. Muito bem. E para fechar essa parte aqui, nós temos uma diferença, uma inovação em relação à exposição de motivos, que é o SIDOF. O que é isso? SIDOF é uma sigla, né? Que ele vai diferenciar um acrônimo, na realidade, que se você pronuncia é SIDOF, que é Sistema de Geração e Tramitação de Documentos Oficiais, tá? Então, o SIDOF, ele é um sistema feito especificamente para esse controle. Então, quando ele é usado, aí nós temos na elaboração, na redação, alteração, no controle, tramitação, administração e gerência das exposições de motivos. Então, esse sistema ele foi especificamente feito para fazer todo esse processo de acompanhar o processo de elaboração, redação, alteração e tudo mais das exposições de motivo. E aí, com o SIDOF, nós temos uma inovação aqui. No campo em que há assinatura, nome e cargo do signatário, tudo isso é substituído por uma assinatura eletrônica, tá? Então, quando se usa esse sistema, que é o SIDOF, aí sim, especificamente aqui, a assinatura, o nome e o cargo do signatário, eles são substituídos por uma assinatura eletrônica. E nessa assinatura eletrônica, aí nós temos também uma determinação. Tem que, aqui para que ela serve? Ela informa o nome do ministro que assinou o documento e também o nome do consultor jurídico que assinou o parecer jurídico. Então já é uma inovação que apareceu agora na terceira edição. Até a segunda edição não havia essa definição aqui, temos uma diferença aqui. Então, pode marcar lá que isso aqui é algo especial lá na terceira edição, que veio bem marcado aqui, bem especificado. E daí o manual ele traz para que serve esse sistema, o que ele tem como objetivo. E o mais importante é a parte da assinatura eletrônica aqui, que agora substitui-se as informações pela assinatura eletrônica e ela já possui nela o ministro
e o consultor jurídico que assessorou toda essa parte aqui. Então, é uma parte diferente para você ter esse cuidado. Por fim, na realidade, o que a gente tem aqui? Algumas diferenças, porque antes nós não tínhamos a parte de... Nós tínhamos antes mensagem, aviso e ofício, e agora nós temos um tipo de expediente que é tudo ofício, e ele possui variações para isso, então ofício circular e tudo mais, tem algumas variações. A exposição de motivos agora ela não tem mais ligação com o padrão ofício, então ela tem já uma forma, uma estrutura própria, tá? Já tem no próprio manual definido como é a introdução, como é o desenvolvimento, como é a conclusão, como deve ser feita essa parte, como elas devem estar organizadas. E por fim o SIDOF, que é a parte do sistema que faz a tramitação, o gerenciamento, especialmente nas exposições de motivo. Então, fechamos aqui, essa parte aqui. E para ficar melhor, me acompanhe agora em tela para fazermos então alguns exercícios. Muito bem, então temos o seguinte. O enunciado nos afirma assim, espera o seguinte. Exposição de motivos é expediente dirigido ao presidente da República ou ao vice-presidente. Muito bem. Exceto, ou seja, exceto quer dizer que não faz parte desse expediente. Informá-lo, perfeito. Informar é isso mesmo que a gente tem lá. Declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo? Opa, tá estranho isso daqui. Propor alguma medida? Perfeito. Propor. Submeter à sua consideração? Perfeito. Então, a ideia é assim, exposição de motivos, temos 3 verbos básicos. Informar, propor ou submeter. Nunca vai ser declarar o que propõe na letra B. Então, a letra B é a resposta porque isso aqui não faz parte da exposição de motivos. Portanto, B é a nossa resposta. Próxima questão. Em relação às finalidades dos textos oficiais, julgue o item seguinte. A exposição de motivos é o expediente dirigido ao presidente ou ao vice-presidente da República, geralmente emitido por um ministro de Estado. Isso mesmo, ó. Exposição de motivos é o expediente dirigido ao presidente ou ao vice, tá? Agora tá a preposição aqui, dirigido a alguém, então eles vão receber. Geralmente emitido. Por que tem geralmente emitido por um ministro de Estado? Porque pode haver aqui aquela exposição de motivos que é interministerial. Então, quando ela é interministerial, quer dizer que nós temos o quê? Mais de um ministro que possa enviar esse documento, tá? Então, mas a questão aqui está corretíssima. Próxima questão. Considerando as características formais e linguísticas dos expedientes oficiais, a exposição de motivos interministerial é uma modalidade especial de exposição de motivos que se caracteriza por ser dirigida ao presidente da República e a um ou mais de um ministro de Estado. Opa! Não é uma modalidade especial não, tá? É uma modalidade, uma variação da exposição de motivos. E olha o problema aqui. Era dirigida ao presidente da República. Até aqui tá certinho. Agora, a um ou mais de um ministro de Estado? Não, né? Ó, não. A ideia é a seguinte. Ela é redigida por um ou mais ministros de Estado. Mas só pode ser dirigida ao presidente da República. Então, é específico isso daqui. Não tem como você dirigir a outra pessoa que não seja ou o presidente ou então o vice-presidente da República. Portanto, questão erradíssima. Próxima questão. Considerando os aspectos estruturais e linguísticos das correspondências oficiais previstos no manual de redação, julgue o item. A exposição de motivos é uma comunicação oficial dirigida ao presidente da República. Perfeito, ó. Exposição de motivos é uma comunicação oficial. Lembre-se de que, para ser a comunicação oficial, o emissor tem que ser o serviço público, tá? Então, realmente é. Dirigida ao presidente da República ou ao vice-presidente. Muito bem. Então, quem vai receber é o presidente ou o vice. Então, quem vai escrever? Um ministro de Estado. E pode ser interministerial, ou seja,
assinada por mais de um ministro. Perfeita aqui a definição claríssima de exposição de motivos. Próxima questão. Julgue o item de acordo com a prescrição constante do manual de redação acerca das características formais e linguísticas das correspondências oficiais. Vamos lá. A comunicação mediada por uma exposição de motivos tem como interlocutores. Interlocutores é assim, sempre existe um emissor num texto e existe um receptor, ou seja, quem emite e quem recebe. Esses daqui nós chamamos de interlocutores. Então, esses interlocutores aqui, ó, eles são o emissor ou o receptor. Perfeito. Então, quem são os interlocutores? Um ministro ou ministros de Estado no papel de emissor do expediente. Então, tá aqui, ó, ministro, só para você não se perder aqui, ó. E o presidente da República ou o vice no papel de destinatário. Então, o presidente da República ou o vice. Perfeito. É o que a gente tem como exposição de motivos, então a questão está corretíssima. Próxima questão. Com base no manual, julgue o item acerca do tipo de linguagem das características das comunicações oficiais. Caso os ministros da Justiça e da Educação, aqui, queiram propor ao presidente da República, eles deverão encaminhá-la, ou seja, essa medida, por meio de uma exposição de motivos interministerial, a qual deve ser assinada por ambos. Perfeito, ó, nós temos o seguinte, a exposição de motivos, então tá aqui, ó, nós já temos a informação de que nós temos os ministros, então nós temos ministros, é mais do que um, que vão propor uma medida. Então, eles vão propor. Aí, lembre-se, nós temos na exposição de motivos, informar, propor ou submeter. Perfeito. Vão encaminhar a quem? Ao presidente da República. Então, e como são os dois, nós temos mais de um ministro, ambos vão assinar. Então, assinado por ambos, ou seja, os dois vão ter que assinar aqui o nosso documento. Perfeita a explicação. Realmente, nós temos 2 ministros aqui que vão fazer isso. Portanto, questão corretíssima. Legal? Fechamos aqui. O que você vai cuidar? São detalhezinhos, tá? Então, numa hora de uma cobrança de prova, você vai perceber que as provas, elas se pautam muito no conceito. Então, é importante que você saiba quem é que emite esse documento, que é sempre ministro ou ministros, recebe somente presidente da República ou vice, e vai ser para o quê? Informar, propor ou submeter. E temos uma forma específica em que há uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão bem marcados. Com cada um deles tem um objetivo específico que o próprio manual já traz bem marcado ali na parte de forma e estrutura. Tudo bem? Então, bons estudos e até um próximo encontro.